Dando continuidade então às nossas reflexões, às nossas análises sobre o livro Rápido e Devagar, hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha percepção sobre o capítulo 6, que tem como título Normas, Surpresas e Causas. O que eu achei mais interessante nesse capítulo e que é algo muito coerente para mim? Primeiro, ele traz uma informação de que o nosso cérebro ele busca sempre uma associação para a gente poder reconhecer a normalidade. O que quer dizer isso? O que quer dizer reconhecer a normalidade? Se a gente tivesse que identificar ou nomear, reconhecer de forma muito inovadora tudo que a gente tem no nosso dia a dia, a gente teria uma dificuldade muito grande de conseguir dar conta do nosso ambiente, de entender o cenário onde a gente está inserido. Então, o nosso cérebro, ele busca sempre reconhecer o que existe de normal, o que ele já traz como habitual, ele reconhece todos... moto. O que eu quero dizer com reconhecer a normalidade? O que eu quero dizer com reconhecer a normalidade? O nosso cérebro, ele busca sempre encontrar, então, conceitos, situações que a gente já sabe como funciona, ou reconhecer objetos para que a gente possa entender e se localizar nesse ambiente ou no nosso cenário. Então, imagine que a gente vai conversar com uma pessoa e a única coisa que nos permite ser entendidos ou entender é o fato de a gente já compartilhar uma linguagem comum. É o fato de a gente já ter pré-estabelecido e o nosso cérebro reconhecer que aquelas palavras, aqueles conceitos, aquelas informações que estão sendo trocadas ali, que elas são informações que eu já tenho conhecimento prévio. Por exemplo, se eu falo para vocês algum assunto sobre uma mesa, mesa já é um conceito que você conhece, que você sabe, que você já domina, você já ouviu falar, já vivenciou, já tocou, já viu, talvez já tenha construído alguma ou já comprou alguma. E mesmo que você esteja num ambiente onde não tem uma mesa, sei lá, se você está vendo esse vídeo no banco de trás de um Uber, se você está assistindo isso dentro de um avião, se você está num ambiente, numa rede ou num ambiente aberto onde não tem uma mesa, você consegue trazer para o seu conceito cognitivo, para a sua mente, a ideia, a estrutura de uma mesa. E vai te trazer normalidade de pensamento desde que eu traga informações coerentes. Você sabe que uma mesa tem, por exemplo, uma quantidade... Pode variar, mas uma quantidade limite de pés. Então você sabe que uma mesa tem menos de 25 pés, por exemplo. Qualquer informação que eu traga diferente, no sentido de uma mesa com 18 pés, vai sim te trazer uma estranheza de reconhecimento, porque isso foge dos seus padrões de normalidade. Então o nosso cérebro ele busca sempre essa normalidade e é isso que permite que a gente consiga trocar informações, conversar. Por exemplo, se eu estou conversando com alguém, mesmo que eu não conheça, mas que fala uma mesma língua que eu vou identificar na fala aquilo que ele está trazendo, eu reconheço aqueles objetos, aqueles cenários, e isso me permite compreender aquela troca de informação. Se eu não conhecesse, se eu não tivesse domínio, vocabulário, eu teria muita dificuldade em conhecer ou trocar essas informações, porque imagina quanto trabalho daria se a cada palavra que fosse pronunciada eu tivesse que buscar um reconhecimento, eu tivesse que buscar o que significa aquela palavra. É semelhante a uma conversa numa língua que a gente não conhece, que não se torna bem uma conversa, né? A gente está escutando, por exemplo, alguém falando em chinês, em japonês, em russo, e eu não faço ideia de como se pronuncia mesa em russo, e se ele trouxesse essa palavra que eu não reconheço, o meu cérebro não ia conseguir dar continuidade, conectar informações. Então é fundamental, para o cérebro funcionar bem, que ele tenha esse funcionamento rápido, por uma forma de economia de energia, por uma forma na qual a gente consegue reconhecer o mundo de uma forma facilitada. Isso agiliza o nosso processo, isso traz uma coerência significativa, de significados para a gente. Então, se eu trouxer para você alguma coisa que não faz muito sentido, se eu começar a contar uma história, por exemplo, que esses dias um amigo meu chegou para mim e disse que estava grávido e que ia nascer previsto para nascer em novembro. Eu falei, tá, mas Thiago, um amigo grávido? Você está querendo dizer que talvez a esposa dele esteja grávida, né?
essa informação, que não é natural para o nosso cérebro, de reconhecer um homem grávido, me traz um desconforto e me traz uma sensação de, opa, pensa bem, reflete a respeito daquilo que está sendo dito, porque aquilo para mim não associa uma normalidade. Isso não é normal para o meu cérebro, aí ele aciona um segundo sistema de pensamento mais crítico e mais elaborado para entender o que eu estou trazendo naquele cenário. Tá? E existe uma questão que é mais, como que eu vou dizer, conforme a gente vai se submetendo a algumas informações, elas começam a ficar normais para a gente. E isso pode ser de conceito, isso pode ser de experiências. Então, se a gente está falando aqui, né, de encontrar normalidade, do cérebro buscar uma referência, de fazer associações, porque essa é a forma de funcionar, esse é o modo operante do sistema nervoso central, para ele ganhar tempo e energia, conforme eu vou apresentando informações que são repetitivas, isso se torna mais comum e o meu cérebro começa a tornar aquilo mais aceitável. Então vamos pensar numa situação onde você viajou para um destino que você acha que é pouco comum, onde você não tem nenhuma expectativa de encontrar um conhecido. E nessa viagem você, de repente, sem esperar, encontra um grande amigo. Sem combinar, sem ter avisado que você iria, sem você saber que ele estaria lá. Provavelmente isso vai te causar uma grande surpresa. Uma surpresa que você fala, nossa, que coincidência ou que inusitado essa pessoa estar aqui num local onde eu nunca tinha vindo, onde eu não comentei que eu viria, onde eu não combinei e eu acabar encontrando essa pessoa. Muita coincidência. Mas suponha também que você continuou caminhando, passeando, visitando os pontos turísticos daquela cidade e de repente você encontra um segundo conhecido. O seu cérebro automaticamente começa a pensar, poxa, eu acho que esse não é um destino tão pouco procurado como eu imaginava. Ele começa a trazer uma associação de normalidade, porque eu já vivenciei aquela experiência uma vez. E se aquilo para mim não é tão estranho, ele associa como normal e ele começa a aceitar isso de uma forma mais habitual ou com menos resistência. Então uma dica importante é, se você quer mudar um cenário, se você quer mudar uma experiência, se você quer tornar aquela situação mais aceitável para o seu cérebro, se alguma coisa te traz desconforto, conforme você vai se experimentando, se possibilitando, né, vivenciar aquilo, ver em mais momentos, o seu cérebro começa a reconhecer que essa é uma situação mais normal, mais habitual e mais conforto você tem com isso, porque ele gera mais normalidade. Então, se tem algo que você quer mudar, coloque, se você quer se familiarizar, adaptar, coloque isso na sua rotina. Pesquise a respeito do tema, pesquise sobre a situação, pesquise, estude autores ou veja vídeos sobre o assunto, que isso vai se tornar cada vez mais normal para você e você vai ter mais facilidade em aceitar esse tipo de conteúdo ou de afirmação ou de coisas que podem te trazer algum tipo de desconforto hoje.